Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje a gente tem uma exploração absolutamente fascinante pela frente. É uma daquelas que realmente mudam a nossa perspectiva sobre coisas antigas, né? Com certeza. Porque a gente vai entrar numa espécie de máquina do tempo hoje. Só que, não é só para reviver aqueles fatos históricos distantes que ficam esquecidos naqueles livros empoeirados. Longe disso. Nós vamos mergulhar num texto incrivelmente provocativo chamado O Deus da Aliança contra o Império. As nossas fontes de hoje analisam a famosa transição entre os capítulos 6 e 7 do livro de Êxodo. Ou Shemot, né, no original hebraico. Isso. E olha, a abordagem das fontes passa bem longe daquela leitura mais superficial com a qual muita gente está acostumada a ter, sabe? Na escola dominical ou assistindo a filmes de Hollywood. É uma camada totalmente diferente de compreensão. Exato. O material baseia a análise inteira num conceito chamado pardês. A fonte já joga esse termo logo de cara. E eu confesso que precisei reler algumas vezes para entender como isso funciona na prática antes da gente entrar na história. É super normal. O pardês é essencialmente como uma lente de aumento quádrupla para textos antigos. Uma lente quádrupla. Isso. Na tradição hebraica, a gente não lê um texto complexo em apenas uma dimensão. É como descascar uma cebola camada por camada. Pardês é, na verdade, um acrônimo para 4 níveis de interpretação. O primeiro é o Peshat, que é o sentido literal, a história simples. A base de tudo, né? Exato. Depois vem o Remés, que já traz um lado mais alegórico, filosófico. O terceiro é o Derash, muito focado na pesquisa e no ensino moral. Certo. E, por fim, tem o Sod, que lida com o mistério oculto, a parte mais profunda e estrutural da narrativa. É muita profundidade para um texto só. E o nosso objetivo com a análise de hoje não é simplesmente recontar uma história bíblica de escravos fugindo para o deserto. Definitivamente não. A nossa missão aqui é decodificar como esse texto específico funciona, na verdade como um manual. Um manual detalhadíssimo. Sim, um manual sobre o confronto monumental entre um Deus pactual, um Deus que faz alianças, e os sistemas imperiais terrenos que se julgam invencíveis e donos da realidade. Certo, vamos desvendar isso. Porque o que as nossas fontes deixam muito claro é que o Êxodo é uma verdadeira guerra de mundos. Um choque brutal de realidades, né? E o texto começa chamando atenção para algo que, para nossa leitura ocidental moderna, parece tipo um erro de edição amador. Aquela transição no finalzinho do capítulo 6. Exatamente. No final do capítulo 6 e começo do 7, a história meio que trava e se repete. Deus afirma que Moisés vai falar, Faraó vai ouvir, e Deus vai agir. E logo em seguida, a narrativa diz basicamente a mesma coisa de novo. Para quem lê hoje, parece uma redundância meio vazia. Dá a sensação de que o autor foi tomar um café e esqueceu onde tinha parado de escrever e simplesmente repetiu o último parágrafo. Acontece que a nossa lente ocidental é muito obcecada por linearidade e velocidade, sabe? A gente quer que a história avance logo para a parte da ação. A gente quer os efeitos especiais logo. Mas, na tradição hebraica, a repetição nunca é um defeito literário, ela é um portal teológico. Um portal teológico, como assim? Toda vez que a narrativa repete uma fala de Deus, significa que ele está intencionalmente cavando mais fundo no coração de quem escuta a história. A fonte até chama isso de intensificação pactual. Nossa, intensificação pactual. Isso! Quando Deus reinicia uma fala, nesse contexto, a mensagem oculta é que a engrenagem daquela libertação não é movida pela capacidade humana de organizar uma revolução. Ah, claro. É movida puramente pela fidelidade implacável do pacto divino. O texto repete a promessa para concretar bem a fundação antes de levantar o prédio inteiro do confronto. Faz todo sentido agora. E falando em capacidade humana, tem um detalhe maravilhoso aqui que aparece logo na primeira camada de leitura, no nível Peshat, mais literal mesmo. O desespero de Moisés, né? Exato. Moisés, aquele sujeito que a gente geralmente imagina como grande e corajoso libertador, ele tenta fugir do trabalho a todo custo. Ele faz de tudo para não ir. Sim, ele diz para Deus que não pode ir falar com Faraó porque tem lábios incircuncisos. Quando eu li isso a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi, ok, ele tem uma gagueira severa. É a interpretação mais comum. É quase como aquela desculpa definitiva do mundo corporativo moderno, sabe? Do tipo, minha internet está caindo, não posso entrar na chamada de vídeo. Ele está ali desesperado procurando um atestado médico para não assumir a vaga de jeito nenhum.
É uma analogia divertida, mas a fonte aponta que não se trata apenas de um problema fonoaudiológico. É mais embaixo, né? Muito mais profundo do que um impedimento de fala. A circuncisão, lá na mentalidade hebraica antiga, ela aponta sempre para separação, consagração e remoção de um obstáculo carnal. Tá. Então, ao alegar ter lábios incircuncisos, Moisés faz, na verdade, uma confissão de inadequação pactual. Ele está declarando que os lábios dele não estão consagrados. Não tão ajustados para carregar aquele peso todo. Exatamente, o peso absurdo daquela mediação diplomática e espiritual. Ele percebe que não tem o currículo adequado para aquilo. Ele confessa uma limitação estrutural gigantesca para o cargo, né? Ele se vê completamente inapto para representar o divino diante do maior império da época. Se conectarmos isso ao cenário maior, percebemos que existe uma pedagogia da quebra aí. Uma pedagogia da quebra. Sim, a fonte argumenta que Deus frequentemente inicia processos de redenção histórica não pela força impecável do instrumento humano, mas justamente pela quebra desse instrumento. Nossa. O Deus do Êxodo escolhe pessoas que se declaram publicamente limitadas para confrontar sistemas que parecem inabaláveis. E o autor do texto cruza essa ideia diretamente com a nova aliança. Aquela lógica apostólica bem conhecida, de que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Exato. Porque quando o instrumento é falho, a força do mediador não ofusca a força de quem o enviou. A glória do resgate recai totalmente sobre o pacto, não sobre o indivíduo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A gente entra no capítulo 7, versículo 1, e a narrativa dá um salto que faz a cabeça de qualquer pessoa tropeçar. É uma passagem bem forte. Muito forte. Deus diz para Moisés: eu te constituí como Elohim para Faraó, e que Arão seria o profeta dele. Para quem acompanha a gente e entende um pouquinho dos termos, Elohim é traduzido como Deus. Ou seja, eu te constituí como Deus para Faraó. E aí a gente para e pensa, peraí, como assim? Moisés virou uma divindade do nada? Porque para nossa mente moderna, isso soa como um erro de tradução terrível ou até mesmo uma heresia completa. É verdade. E o choque acontece porque a gente lê o texto pensando em essência, em ontologia. A mente ocidental acha que o texto está sugerindo uma alteração na natureza do homem, como se Moisés fosse divinizado. Mas não é isso. Não. A chave de leitura hebraica aí é puramente representativa. Pense na figura de um embaixador. Certo. Quando o embaixador de um país discursa numa nação estrangeira, ele não é, fisicamente e em essência, todo o seu país, mas a voz dele carrega o peso legal absoluto e inquestionável do presidente ou do rei que o enviou. É a autoridade que está ali, né? Exato. Deus não transforma Moisés num ser divino. Ele estabelece Moisés como um embaixador supremo, o representante palpável da autoridade divina diante do Império Egípcio. No mundo bíblico, representar alguém é tornar a autoridade daquela pessoa inegavelmente presente. Faz muito sentido. Então, quando o faraó olha para Moisés, ele não está lidando simplesmente com um pastor de ovelhas idoso que morava no deserto. Ele está lidando com a embaixada do Criador do universo em pessoa. Perfeito. E aí entra o Arão, o irmão de Moisés, como profeta. E a nossa fonte desmistifica completamente a palavra profeta aqui. Não tem absolutamente nada a ver com alguém que fica prevendo o futuro ou um palestrante dando conselhos espirituais, certo? Longe disso. O profeta, nesse contexto específico, é estritamente o portador de um decreto. É aquele que verbaliza a autoridade de uma instância superior. É um porta-voz. Isso. Existe uma cadeia de comando e de mediação muito clara na narrativa. Deus fala com Moisés, Moisés, que é o representante legal, transmite a Arão, e Arão verbaliza publicamente para o faraó. É uma estrutura bem organizada. Da mediação perfeita que seria revelada mais tarde na nova aliança, através de Cristo. Caramba! O que em Moisés é uma representação diplomática espetacular, no texto cristão posterior se torna a plenitude, o próprio Deus encarnado falando diretamente com a humanidade. É uma ponte teológica incrível. E olha o aspecto prático de jogar o Arão nessa equação também.
É o fim absoluto daquele mito do individualismo heróico. Sem dúvida. Deus escuta Moisés reclamando que não sabe falar e não diz, nossa, que problema, vou curar a sua gagueira no estalar de dedos, e também não diz que vai procurar outra pessoa. Ele constrói uma equipe. A graça entra em ação. Sim. A graça ali não apenas chama para uma missão que parece um suicídio político completo, mas ela supre as lacunas com comunidade. A libertação nunca opera através de um lobo solitário salvando o dia, sabe? A estrutura comunitária é essencial. Mas ok, Moisés agora tem uma equipe e tem a credencial de embaixador. Só que ele está caminhando diretamente para dentro do maior império do planeta. Como é que se compra uma briga com um sistema que literalmente acha que controla o universo? Para entender o tamanho dessa briga, a gente precisa descer mais um nível no Pardés. Vamos para o Remés, a camada alegórica e simbólica da coisa. O nível Remés, tá? O confronto que começa lá no palácio não é uma simples disputa sindical por melhores condições de trabalho ou só liberação de mão de obra escrava. O Egito antigo, segundo a fonte, não era só um império político e econômico. Ele era algo a mais. O Egito era uma teologia encarnada. Teologia encarnada. Nossa, imagina a cena. O faraó não era só um político de terno assinando decretos de impostos. Ele era visto como uma figura sacralizada, o elo vivo entre os deuses e os homens. A própria ponte entre o céu e a terra para eles. Sim. O Império Egípcio vendia a propaganda de que eles eram a fonte exclusiva da vida, da água do Nilo, da ordem de todo o cosmos. Então, quando Moisés e Arão entram ali, o êxodo deixa de ser apenas uma fuga prisional para se tornar o desmonte completo de uma realidade rival. O fascinante aqui é observar a precisão cirúrgica dos símbolos que iniciam esse desmonte todo. Os sinais que eles fazem, né? Isso. A narrativa conta aquela famosa cena em que Arão joga a vara de madeira no chão da sala do trono do faraó e ela se transforma numa serpente. No nível mais básico, no Peshat, é um milagre assustador, um truque para impressionar. Mas no nível Remes? No nível Remés, é um ataque frontal ao imaginário egípcio. A serpente não foi um animal escolhido aleatoriamente ali. Ela era o símbolo máximo de proteção, de realeza, sabedoria e poder no Egito. A própria coroa do faraó tinha isso. Sim, o Ureus, a imagem da cobra real, ficava literalmente cravada na testa da coroa, simbolizando que ele era intocável. Cara, pra gente colocar isso em termos mais modernos, para quem nos ouve visualizar bem, é como se alguém entrasse na sede global de uma megacorporação, intocável, digamos, a Apple, e fizesse o logo da maçã morder o CEO na frente de todos os acionistas. É uma imagem muito boa. É absurdo, né? Deus pega a marca registrada da invencibilidade do império e profana esse símbolo bem no meio da sala de reuniões deles. É linguagem pura de guerra espiritual, mas traduzida para o idioma exato que o faraó entendia perfeitamente. Exatamente na língua dele. Deus está basicamente dizendo, aquilo que o sistema usa para colocar medo no mundo, eu domino e transformo em pó. E logo em seguida, a narrativa introduz uma nuance crucial que a gente não pode ignorar. Os magos egípcios replicam o milagre. Eles fazem a mesma coisa. Jogam as varas deles, que também viram serpentes. A fonte destaca uma lição profunda nisso. O império sabe imitar. O falso sistema possui mecanismos altamente sofisticados para replicar sinais. Para criar aquele espetáculo todo, né? Isso, para manter a fachada de que tem controle sobre a realidade e sobre tudo. A Bíblia definitivamente não subestima a capacidade de ilusão do poder terreno. Mas a história não para aí. A vara de Arão engole as varas dos magos egípcios. E a nossa fonte diz que esse detalhe vale ouro. É o ponto central dessa cena. Porque prova que o império até consegue imitar, mas não consegue de jeito nenhum sustentar a sua supremacia diante da realidade divina. O reino de Deus não apenas concorre com o império. Ele engole a pretensão imperial. Ele engole. Ele anuncia que o sistema já perdeu, antes mesmo da verdadeira guerra, que seriam as pragas em si, sequer começar. É um paralelo lindo que o texto faz com a nova aliança, mostrando aquele triunfo público sobre os principados. É como se o placar já tivesse definido no primeiro minuto de jogo. Exato. E a partir dessa vitória simbólica no palácio, a narrativa entra na longa e complexa sequência das pragas. E isso nos obriga a acessar o nível Derash. O nível do ensino e da pesquisa investigativa. Isso.
E a pergunta que sempre surge quando olhamos para a extensão de todas aquelas pragas é: se o Deus do Êxodo é todo-poderoso, por que tanta burocracia? Por que demorar tanto, né? Por que não desintegrar o faraó no primeiro dia e acabar com o sofrimento do povo de uma vez por todas? Olha, essa é a dúvida de $1 milhão. Todo mundo se pergunta isso. E a explicação que a fonte traz é de explodir a cabeça de qualquer um. É uma mudança de paradigma. Ela argumenta que Israel poderia sim sair do território físico do Egito numa tarde, mas Deus precisava arrancar o Egito de dentro da imaginação de Israel. E isso, obviamente, requer pedagogia, requer tempo. É um processo de desintoxicação. Sim, pense bem, aquele povo era escravo há gerações. A fé deles era baseada em ecos do passado. Eles conheciam o Deus do bisavô, que parecia mais uma lenda urbana distante. Uma memória muito fraca. O processo arrastado das 10 pragas serviu para transformar uma fé de ouvir falar numa experiência visceral, palpável, com um Deus que manipula a natureza e humilha as divindades egípcias uma a uma. Sendo desmantelado peça por peça. Caso contrário, eles fugiriam, seriam livres no mapa, mas continuariam escravos mentais da ideia de que o Egito era a força motriz do mundo, né? Exatamente. E dentro dessa longa pedagogia, a gente esbarra no ponto mais polêmico e difícil de engolir para quem lê o Êxodo hoje em dia. Ixi, já sei. O endurecimento do coração de Faraó por parte de Deus. A gente tem que falar sobre isso porque isso sempre dá um nó na cabeça da audiência. Lendo friamente, a sensação é de que o jogo tá meio que armado, não parece? Parece bastante. É quase como se Deus dissesse: eu vou mandar você libertar o povo, mas aí eu mesmo vou lá, saboto o seu cérebro, te obrigo a dizer não e depois te puno justamente por ter dito não. Soa muito injusto, né? Sou como uma armadilha psicológica cruel e injusta. Como é que a fonte resolve esse problema ético gigantesco? Para lidar com essa tensão enorme, a fonte nos leva ao quarto e mais profundo nível de interpretação do Pardês, o Soda. O mistério. Isso. O autor argumenta que o endurecimento não é uma sabotagem arbitrária, onde Deus injeta a maldade num homem inocente que, lá no fundo, só queria fazer o bem e liberar todo mundo. Tá, e o que é então? A palavra-chave usada pela fonte para explicar isso é judicialização histórica. Opa, pausa dramática aí. Judicialização histórica é um termo de muito peso. Trazendo isso para o chão da fábrica, o que isso significa na prática, para quem está tentando entender a mente de Deus nessa história toda? Significa que Deus simplesmente tira os freios do império, ele o entrega à manifestação absoluta daquilo que o império já é na sua essência íntima. Ah, entendi. O faraó, por sua própria natureza de tirano e opressor, já odiava completamente a ideia de se submeter a outra divindade. Ele já explorava as pessoas de forma brutal. O mal já estava lá. O que o endurecimento faz é só cristalizar essa rebeldia orgulhosa de uma forma tão extrema que o juízo se torna didático para todo mundo assistir de camarote. Nossa. No pensamento hebraico analisado na fonte, o juízo divino muitas vezes atua não mandando um raio do céu direto na cabeça da pessoa, mas revelando a verdadeira face destrutiva do mal. Deixando o mal mostrar as garras. Isso. O coração endurecido do faraó vira aquele palco iluminado onde o Deus da aliança expõe o resultado final da arrogância humana quando ela atinge o seu limite máximo. É muito pesado parar para pensar no impacto disso. Deus não precisou de forma alguma forjar a crueldade do faraó. Ele só deixou a máscara cair completamente, sabe? Para não sobrar nenhuma ilusão. Sim, para que não restasse sequer uma sombra de dúvida nem em Israel e nem no Egito, de que aquele sistema era podre até a raiz e precisava ser derrubado. É uma lição monumental para a gente observar como operam os sistemas absolutos em qualquer época. Seja na antiguidade ou hoje em dia. Exato. Eles sempre, inevitavelmente, acabam tropeçando na própria arrogância cristalizada. O orgulho cega o sistema até o ponto da autodestruição total. E tem um padrão maravilhoso durante toda essa queda do faraó que o texto ressalta muito. Qual? O foco contínuo e repetitivo na comunicação. Ah, sim. O princípio da restauração pela palavra. O autor do material aponta muito bem como a narrativa hebraica insiste em verbos de comunicação o tempo todo,
Tu dirás, ele falará, ele ouvirá. É muito marcado no texto. E a análise cria uma ponte teológica belíssima ligando a história do Jardim do Éden direto com o Êxodo. Como funciona essa ponte? Segundo a narrativa do Éden, a queda da humanidade aconteceu por causa de uma fala distorcida, uma narrativa mentirosa da serpente. Uhum. Portanto, para que haja redenção agora no Êxodo, o avanço precisa acontecer através de uma fala restaurada. Nossa, isso é brilhante. O Império Egípcio, no fim das contas, não era mantido apenas na ponta do chicote ou pelo tamanho gigantesco do seu exército. Ele era mantido vivo por propaganda. Pelo controle da narrativa, né? Pelas narrativas estatais contadas exaustivamente nas ruas. Aquela coisa de o faraó é Deus, o Nilo nos obedece porque somos divinos, vocês nasceram para nos servir. Eram mentiras repetidas tantas e tantas vezes que se tornaram a verdade inquestionável de milhões de pessoas. O poder da repetição do império. Exato. E qual é a arma que Deus usa para desativar essa bomba de mentiras estruturais? Ele entra na história enviando uma palavra. Essa é a essência do pensamento hebraico expulso nas nossas fontes. A criação inicial do mundo aconteceu através da fala divina. A aliança com os patriarcas foi estabelecida pela fala. Sim. Os juízos sobre o império e a libertação dos cativos chegam exatamente através dessa fala que é restaurada. O autor ainda alinha tudo isso com o coração do pensamento da nova aliança. Onde a palavra se faz carne. O Verbo Supremo encarnado. Isso. A verdadeira libertação está eternamente atrelada a uma palavra divina que bate de frente, que entra em conflito direto com as palavras de propaganda do império, como o texto resume de forma magistral. Onde Deus fala com clareza, o império treme de medo. Então, o que tudo isso significa para a gente? Nós fizemos essa jornada imensa por todos os níveis de interpretação hebraica, descascamos a cebola do Pardes. Foi um longo caminho. Começamos com Moisés dando aquela desculpa de internet caindo com a sua inadequação pactual. Vimos embaixadores divinos, logotipos de serpentes sendo engolidos e sistemas inteiros colapsando pelo próprio orgulho cego. Bastante coisa. Como a gente traz essa tonelada de sabedoria antiga e aplica na nossa rotina moderna? A grande sacada das fontes é que o verdadeiro êxodo, aquele que ainda importa de verdade para nossa audiência hoje, não é simplesmente arrumar as malas e escapar de um lugar geográfico ruim. É muito mais interno, né? A maior libertação não é tirar o ser humano fisicamente do mundo governado por tiranos, mas arrancar de dentro do ser humano aquela submissão imaginária e covarde a qualquer sistema que se comporte como o faraó moderno. Qualquer estrutura que tenta tomar esse lugar. Qualquer modelo ou narrativa que tenha a pretensão absoluta de ditar o que é a verdade inquestionável e o que a sociedade deve adorar sem questionar. Isso levanta uma questão importante. Se lá no Egito Antigo, os símbolos intocáveis e sagrados, como a famosa serpente encravada na coroa do faraó, foram publicamente ridicularizados, Profanados mesmo. sim, profanados e engolidos por uma autoridade superior que escolheu usar pessoas totalmente falhas e fracas como instrumentos, a gente tem que se perguntar: quais são as serpentes modernas? Boa pergunta. Para quem nos ouve agora e está acompanhando todo esse raciocínio com a gente, vale muito a pena investigar. Quais são os símbolos de poder que parecem inquestionáveis hoje em dia? Aqueles que ditam as regras, né? Seja nas nossas mega-estruturas corporativas, nos modelos políticos que prometem a salvação utópica da sociedade, ou até nas narrativas culturais que tentam engolir a nossa percepção da realidade. Perfeito. E de que forma a ousadia de uma fala restaurada, ancorada firmemente na verdade, poderia desafiar a autoridade fictícia de todas essas estruturas nos dias de hoje. É com essa provocação de explodir a cabeça que nós vamos encerrando a nossa análise de hoje. Fica aí o desafio prático para cada pessoa que está nos ouvindo. Olhe bem ao seu redor e tente identificar quais narrativas absolutas precisam urgentemente ser engolidas pela verdade na sua própria vida diária. É um excelente exercício. Muito obrigado pela excelente companhia neste mergulho profundo pelas fontes de hoje. Lembrem-se sempre de manter a mente curiosa, de questionar as cartilhas prontas dos impérios modernos e de nunca parar de aprender. E isso aí, continue investigando. Até a nossa próxima exploração.
Continuem mergulhando fundo.